Jesus realmente levou sobre si na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades e venceu também a morte na cruz. Isso já é um fato. Só que essa é uma verdade que não se cumpriu totalmente ainda, que vai acontecer na ressurreição, na vida eterna por vir, no futuro. Jesus já venceu a morte, mas eu ainda estou sujeito à morte. Aqui fala que ele levou sobre si as nossas dores, mas eu ainda tenho dores. Eu tenho dores físicas, eu tenho dores emocionais. Da mesma forma, ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas por causa da queda, aí eu vou aplicar o princípio que nós estamos falando aqui de todas as escrituras. O que eu leio lá em Gênesis? Lá em Gênesis eu leio que Adão pecou, e por causa do pecado de Adão, a Bíblia fala que depois de um certo tempo, 900 e poucos anos, morreu e passou a ficar sujeito à morte. E a Bíblia fala que a terra foi amaldiçoada. Então, quando a terra foi amaldiçoada, entrou no planeta Terra a dor, o sofrimento, a morte, enfermidades, desastres na terra. Tudo isso fez parte da maldição que entrou na terra. Então, eu tenho que entender que, depois que Adão pecou, eu estou no mundo caído. Eu estou sujeito à enfermidade. Então, eu não posso interpretar esse versículo, como muitos cristãos dizem, que eu não posso adoecer. Que se eu adoeci, é porque eu não fui fiel, é porque eu estou em pecado, ou é porque eu não tive fé. Não existe embasamento bíblico para isso, gente. Paulo fala de uma enfermidade física que ele teve, talvez, nos olhos, lá no livro de Gálatas. Ele diz também que deixou Epafrodito doente em Mileto. Ele fala para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. A Bíblia diz que Eliseu morreu de uma enfermidade. Então, nós estamos no mundo caído. Então, eu não posso dizer que porque eu sou crente, porque eu sou fiel, eu nunca vou adoecer, eu não vou passar por um problema difícil na minha vida, porque isso não tem respaldo bíblico. Isso faz parte da teologia da prosperidade, que é um desvio doutrinário seríssimo que nós temos vivido nos nossos dias hoje. Que nós não vamos falar, nos aprofundar sobre isso, mas é um desvio doutrinário sério, que é a chamada teologia da prosperidade, que prega que eu tenho que ser rico, que eu não vou adoecer nunca, que eu não vou ter nenhum problema sério, que eu sou cabeça e eu não sou cauda. Isso é um desvio doutrinário, é um desvio da verdade, que faz com que as pessoas abracem um outro evangelho, não o evangelho bíblico. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, essa palavra aflição, no original grego, significa tribulação, angústia, dor, sofrimento. Tudo isso significa. Isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, a palavra aflição ela é muito mais ampla. Então, nós estamos aqui nesse mundo, queridos, nós estamos sujeitos, porque nós estamos no mundo caído. Então, quando eu leio Isaías 53, versículo 4, eu preciso analisar o que o resto da Bíblia diz e analisar o contexto. Então, Jesus morreu pelas minhas enfermidades? Morreu. Morreu pelas minhas dores? Morreu. Isso é um fato, mas e as dores, as enfermidades e a morte só vão deixar de existir na ressurreição. E por que elas vão deixar de existir? Porque Jesus morreu na cruz e ele levou sobre si a minha morte, as minhas dores e as minhas enfermidades. Então, porque isso já é um fato, na ressurreição não vai existir, depois do milênio, não vai existir morte, e na ressurreição não vai existir mais dor nem sofrimento. Isso é um fato. Já analisaram o que toda a Bíblia diz sobre o assunto, correr a Bíblia, a soma da palavra é a verdade, e o ponto 3 é o que nós estamos falando hoje. Eu preciso, então, analisar a época, a dispensação,
ou a quem foi dirigido tal palavra ou mandamento. Isso é importantíssimo, porque muitas coisas hoje que é pregado na igreja cristã, na dispensação que nós estamos vivendo, na dispensação da graça, é baseada no Velho Testamento. Coisas que não se aplicam mais à nova aliança, que não se aplicam à graça. E aí, decorrente disso, vem muitos erros teológicos. Então, a gente cansa, e eu também já fiz muito isso, sempre lembrando que eu me incluo em tudo que eu estou dizendo, gente. Eu também já fiz demais isso. Por muitos anos. Teve coisas que eu demorei anos da minha vida cristã para descobrir. Mas, por exemplo, se você pegar o Velho Testamento, ele é praticamente quase que, uma grande maioria, não sei se 80% ou 90%, referindo-se a Israel. E o erro maior que a gente comete hoje na nossa teologia é pegar princípios, promessas, passagens do Novo Testamento que estavam sendo dirigidas a Israel e nós acharmos que isso está sendo dirigido para nós hoje. E a gente não se apercebe e toma textos do Velho Testamento que Deus falou para Israel e traz para a gente hoje, na dispensação da graça da igreja, como se fosse promessa para nós. Mas, na verdade, Deus falou especificamente para o povo judeu. Por isso que Paulo, lá em Colossenses, ele diz que tudo que passou, a lei, foi sombra. Preste atenção, ele diz que foi sombra de coisas que haveriam de vir. Sábados, festas judaicas, luas novas, muita coisa que diz respeito ao ritualismo sacerdotal do povo de Israel. Tudo isso foi sombra. Paulo fala lá em Romanos que caducou, que é a caducidade da letra. Então, nós precisamos entender que, na nova dispensação, Jesus trouxe um vinho novo. Nós estamos vivendo o chamado período gentílico, ou período da igreja. Então, nós pegarmos promessas, palavras que foram específicas para Israel e trazermos para a nossa realidade é um equívoco. Exemplo, quando Josué ele circulou a cidade de Jericó, cercou Jericó, e Deus disse para ele tocar a trombeta 7 vezes, rodear a cidade. A gente muitas vezes pega aquela passagem e diz assim, vamos fazer um ato profético. Já ouviram esse tipo de coisa? Vamos fazer como Josué. Aquilo algo foi específico, uma situação específica de Jericó. Quando Josué também entra na terra prometida, e Deus disse para Josué, Josué, aonde você pisar a planta do seu pé, vai ser seu. Mas o que era isso, gente? Era uma promessa que Deus tinha feito lá a Abraão, no início, que daria a terra prometida. E aí, quando Josué, depois que Moisés morreu, entrou na terra prometida, ele pisou em Canaã, ele havia recebido a promessa que aquela terra seria do povo judeu. E nós pegamos essa promessa, e eu já fiz isso, para minha ingenuidade. Você chega em um determinado lugar, começa a pisar os seus pés, e você diz assim, isso aqui é meu, eu vou pisar a planta do meu pé. Isso é um equívoco doutrinário. Isso foi lá no contexto lá de Josué, lá no Velho Testamento. O outro exemplo que nós falamos até bastante na ministração passada é Salmo 91. Quem não conhece o Salmo 91? Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei atingido. É difícil você entrar numa casa que tem algum tipo de cristianismo no Brasil e não ver esse salmo exposto. Salmo 91. Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Aí a gente toma esse salmo como se fosse um escudo, como se fosse uma proteção, como se fosse algum tipo de blindagem. E tem pessoas também agora, e eu falo isso também não em tom de crítica, mas em tom de esclarecimento bíblico, que às vezes eu já fiz isso durante muito tempo também.
Nós tomamos a promessa desse salmo como se fosse algo para nós. Mas, se você usar um princípio da hermenêutica que nós já falamos, se você examinar todo o Salmo 91, depois você pode examinar com calma em casa, você vai ver que esse salmo, quando diz essa palavra, está se referindo ao Messias. É um salmo messiânico. Você vai ver no contexto que essa promessa de caiam 1.000, 10.000, é para o Messias, é para Jesus. Depois, se você ler com cuidado, todo salmo diz respeito ao Senhor Jesus, é um salmo messiânico. Aí, quando você traz isso como promessa para a sua vida, e você passa por algum tipo de tribulação, você se sente frustrado. Poxa, parece que a palavra de Deus não se cumpriu. Mas não é que a palavra de Deus não se cumpriu. Nós é que não fizemos uma boa interpretação. Então, Salmo 91, não, nessa passagem, ele não reflete essa necessidade. Salmo 91, essa passagem diz respeito ao Messias, a Jesus. Então, esse foi um ponto que nós falamos. E para a gente terminar aqui hoje, já estou terminando, Gilberto, Deuteronômio 28, 13. Aí, na próxima ministração, nós vamos continuar nesse ponto do princípio 3 e dar continuidade no 4. Mas hoje nós vamos falar o último ponto que nós falamos na ministração passada. Deuteronômio 28, 13 diz o seguinte, eu vou ler rapidamente para a gente terminar aqui e deixar que os irmãos falem. Deuteronômio 28, 13. É um texto muito usado hoje também na igreja. É um contexto quando Deus começa a falar sobre as bênçãos da obediência e da desobediência para o povo de Israel. E esse erro a gente vê também, a gente cansa. E eu também já li esse capítulo muitas vezes no passado, parece uma coisa simples, mas eu cansei de ler esse texto no passado, achando que isso se aplicava a mim. Mas o texto está muito claro em dizer que é para Israel, e tem todo um contexto nele de obediência. Se você ler o versículo 13, está escrito assim, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Primeiro, a gente gosta de pegar a parte boa e dizer o seguinte, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Você já ouviu isso em algum lugar? Que nós somos cabeça, nós não somos cauda. Porém, existe uma série de condicionais nesse capítulo. Está escrito se eu obedecer. E depois, se você continuar lendo o capítulo, você vai ver as tragédias, as tristezas da desobediência. Porém, aqui está dizendo que eu vou ser cabeça. Porém, Deus está falando claramente para o povo de Israel, gente. Não é para a igreja, não é promessa neotestamentária. Você pega um outro versículo, se não me engano, no livro de Miqueias, para terminar, que diz que nós somos como que a menina dos olhos de Deus. Já viu essa passagem também? Somos a menina dos olhos de Deus. Vou te dizer, Deus, quando diz sobre isso também, ele estava falando de Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Agora, não que Deus também, como igreja gentílica, não nos considere preciosos, mas nesse versículo específico, se você for ler, menina dos olhos de Deus, Deus estava se referindo a Israel. Estamos ouvindo. Dá para ouvir. Então, aí para mim está bem claro aí a ministração do pastor Fernando, né? E o cuidado dele também, o zelo para que seja combatido aí as falsas, a confusão teológica, né? Se a gente for pensar bem, né? Não há um critério mais no ensinamento, não há didática, como foi dito quarta-feira passada, é mais fácil passar mensagens e ensinamentos no Velho Testamento porque permite os símbolos, né? E o pastor Fernando está
está defendendo o quanto isso é ruim, porque não passa o ensino verdadeiro e as pessoas não são edificadas e alguns acabam ficando bastante confusos mesmo, né? Então, o pastor aí está bem correto e aí indo no caminho certo aí da hermenêutica, né? Que a hermenêutica fala que a Bíblia explica a própria Bíblia, então enfatizou bem sobre a gente não pegar os textos isolados e fazer deles uma doutrina. Então são coisas assim fundamentais mesmo para a fé cristã. E eu, como pastor, mais um pouquinho de tempo aí, eu considero aí 40 e poucos anos aí nessa caminhada, eu vejo que a igreja declinou muito no ensino, perdeu muito no ensino, abdicou da escola bíblica dominical, onde nós tínhamos base bíblica de aprendizado bastante interessante, hoje não se tem, então a gente lamenta. No meu dia a dia, eu vejo os cristãos mais fácil guardar na mente e no coração a letra de um cântico e fazer disso também doutrina, né? E eu vejo também eu sendo passado aí nas redes sociais os pensamentos prontos, os jargões, né? E coisa bonitinha que alguém vai dizendo, mas sem nenhuma base bíblica, mas como soou bem, ou como carrega uma forma triunfalista na vida das pessoas, né? Então as pessoas pegam isso como doutrina. E às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nada de Bíblia aí, né? Tem nada de Bíblia. Então, aí tá bacana o que o pastor Fernando está dizendo, as ênfases que ele está dando, e tá bem bacana. Eu acho que é isso Ok. aí mesmo e estamos no caminho certo. Benção. Obrigado, Gil, obrigado. Amém. Sei que o tempo aí já está bem apertado. Tá certo. Então vamos lá, Rangel. Muito obrigado. Prazer enorme rever meu amigo, meu amado irmão Fernandão. A gente se vê novamente amanhã. Um grande abraço. Tá joia. Deus te abençoe, Fernando. Obrigado, obrigado, obrigado. Tá joia.